Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes. O atacante Vitinho, ex-Flamengo, lembrando que o Flamengo ainda é dono de direitos econômicos desse jogador, está indo para o Fluminense, rival do Flamengo. Nós apuramos essa situação. Temos também atualizações envolvendo a negociação do Marinho com o São Paulo e como está o momento do Marinho, o que ele está fazendo no Flamengo, já que não treina mais com o grupo comandado por Jorge Sampaoli. Temos atualizações também do treino do Flamengo, se Everton Ribeiro e Arrascaeta treinaram, se Léo Pereira treinou, se Wesley treinou. Pedro, você sabia que o Pedro não treinou e pode ser reserva na quinta-feira? Pois é, a gente vai comentar esse assunto também. E temos também os desdobramentos da crise interna, da crise nos bastidores do Flamengo. Teve reunião para lavar roupa suja ou não teve? Muita gente me questionou isso ao longo dessa terça-feira. Nós apuramos e vamos trazer também no vídeo de agora. Mas antes, galera, quero pedir para você se inscrever no canal, dá o like no vídeo, solta o dedo no like, isso ajuda demais. Ativa a notificação também, porque você ativando a notificação, toda vez que eu publicar um vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube e, consequentemente, ficará sabendo de tudo o que acontece no Flamengo. O melhor, de graça. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, assim todo mundo vai conhecer o canal Vene Casagrande. Ah, já fez isso tudo? Quer ajudar de maneira financeira? Meu muito obrigado, o Pix está aqui na descrição. Vamos para as informações? Eu vou começar falando dessa situação envolvendo o atacante Vitinho, ex-Flamengo, que hoje está no Al-Ettifaq, da Arábia. Hoje rolou um zum nas redes sociais, um boato que já estava se tornando verdade, que o Vitinho estava a caminho do Fluminense ou que tinha uma negociação muito avançada com o Fluminense. Como o Flamengo ainda é dono de 35% dos direitos econômicos desse jogador, eu resolvi apurar para poder trazer aqui para vocês no canal Vene Casagrande. E a resposta que eu tive, tanto da diretoria tricolor quanto do empresário, é que não tem nada. O Fluminense nunca procurou o Vitinho. Inclusive, um clube do México, segundo o empresário do jogador, um clube do México, que não teve o nome mencionado, sondou o jogador, mas a ideia do Vitinho, da sua família, da sua esposa, é continuar na Arábia, pelo menos nesse momento. Ele tem contrato até dezembro de 2025 com o Al-Ettifaq. Então, fica aí a informação para vocês, pelo menos o que eu apurei junto à diretoria tricolor e também ao empresário do atleta Miguel Góes. Vamos continuar no mercado da bola, mas agora falar de Marinho e a negociação com o São Paulo. Galera, vamos lá, Marinho está treinando à parte, depois de levar uma multa de 10% no salário CLT dele. O salário CLT é o quê? É o salário que ele ganha na carteira assinada. Para quem não sabe, o jogador ele pode receber uma parte do salário na carteira assinada, CLT, e também em direito de imagem. A multa que o Flamengo aplicou foi de 10% em cima do salário dele CLT, que é de em torno de R$400 mil. A multa foi aplicada, ele está treinando em período separado. Hoje, terça-feira, dia 30 de maio, ele foi à tarde ao CT Ninho Urubu, porque o elenco do Flamengo treinou pela manhã. Enquanto isso, os empresários dele e a diretoria de São Paulo estão conversando. O que eu sei é, não tem acerto ainda, até essa terça-feira, 9 horas da noite, não teve acerto. O salário do jogador ainda era um entrave, então a diretoria tricolor busca um acordo ainda com o jogador. O Flamengo quer se desfazer dele, mas o Flamengo também está de olho porque, teoricamente, pode morder alguma coisa aí do São Paulo, que está interessado no atacante Marinho a pedido do técnico Dorival Júnior. A comissão do Dorival acredita que o Marinho chega para agregar e muito, mas óbvio, depende do acordo entre diretoria e o atacante Marinho. Enquanto isso, ele vai treinar em período separado. E por falar em treino, o Arrascaeta treinou novamente nessa terça-feira e ele vai para o jogo de quinta contra o Fluminense. Tá certo, dá para cravar já. Everton Ribeiro foi a campo e fez trabalho de transição, chances remotas de ser relacionado. Caso seja relacionado, não vai começar a partida. Léo Pereira participou apenas de uma parte do treino, lembrando que ele saiu do jogo contra o Cruzeiro com uma pancada na perna. O Wesley treinou normalmente, ele estava com suspeita de fratura na fíbula. Os exames não constataram nenhuma fratura, ele ainda sente dor no local, mas está fazendo tratamento. A princípio não preocupa para quinta-feira. Agora, Pedro, galera, não treinou no campo junto com os demais jogadores, nem ontem, segunda, e nem hoje, terça-feira. Caso, a princípio, ele não preocupa para quinta-feira, mas
Eu soube, tá? Eu soube que a comissão técnica do Sampaoli estuda colocar o Pedro no banco de reservas para o jogo de quinta-feira. O entendimento é que Gabigol e Pedro não estão conseguindo render aquilo que se espera deles quando os dois são titulares, quando os dois começam a partida juntos. De fato, o Pedro caiu um pouco de rendimento, mas galera, sejamos justos, o estilo de jogo do Sampaoli não ajuda muito. A verdade é essa. E lembrando, a única vez que o Flamengo venceu o Fluminense nessa temporada no ano, o Pedro foi titular, fez gol e o Gabigol estava na reserva. 2-0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, ainda com Vitor Pereira. Estou falando isso para aqueles que gostam aí de uma superstição, mas enfim, o Pedro tem chance sim de começar no banco de reservas na quinta-feira. Óbvio, o Sampaoli ele leva a dúvida até os minutos finais ali, ele só decide, só define e só passa os jogadores na preleção, tanto é que quem me acompanha aí nas redes sociais está vendo que eu só vou trazer o time que vai a campo após a preleção, para não ter risco do Sampaoli mudar, mas pelo que eu soube, a comissão técnica estuda sim colocar o Pedro na reserva no jogo contra o Fluminense. Quem será titular? Aí é uma incógnita, o Flamengo ainda treina nessa quarta e também, como vocês sabem, como o jogo é à noite, o Sampaoli deve dar um treino, uma atividade na quinta pela manhã, um ajuste ali, nada muito forçado não. Agora vamos falar dos desdobramentos da crise nos bastidores, se teve reunião para lavar roupa suja ou não. Primeiro, vamos lá, o Arrascaeta ele fez um post nas redes sociais, utilizando uma foto dele no treino e ele colocou a seguinte frase, abre aspas, como diz a frase, juntos somos mais fortes, semana de decisão, vamos fazer tudo de novo, fecha aspas. É óbvio que ele está querendo, digamos assim, unir o grupo após uma série de notícias, não só aqui no canal Vene Casagrande, nas nossas redes sociais, o Globoesporte.com também publicou, o site O Globo também publicou, da crise interna nos bastidores do Flamengo. Jogadores que não se falam, Davi Luiz e Gabigol, vários grupos, várias tribos dentro do elenco, a falta de gestão da diretoria do Flamengo, a verdade é essa, não tem uma gestão, a diretoria do Flamengo é omissa sim, terceiriza os problemas, muitas vezes é o treinador que tem que administrar esse elenco, que é um elenco pesado sim, são muitos craques, um elenco vencedor. Declaração de Felipe Luiz, que a comissão técnica do São Paulo não gosta, tanto é que Felipe Luiz tem que ligar para o Gabriel, que é o coordenador da comissão técnica do São Paulo, é o Fabrício Bruno falando aquilo que muita gente não tem coragem de falar publicamente, e ele não fala só publicamente, pelo que me relataram, o Fabrício Bruno é um cara que cobra muito também nos bastidores. Então é uma série de fatores que acontece que está causando essa crise interna aí nos bastidores do Flamengo. Vamos lá, o fato é o seguinte, a gente não pode esquecer disso. O Flamengo hoje tem um diretor de futebol, Bruno Spindel, um gerente de futebol, Fabinho, um gerente técnico, Juan, aquele ex-zagueiro, um gerente de transição, Carlos Noval, e a pergunta que fica é, 3 gerentes, um diretor, o que eles fazem no meio dessa crise interna toda que o Flamengo vive? Nada, nada. O Flamengo, repito, parece um banco, um monte de gerente e ninguém faz nada. E no meio dessa crise aí, o São Paulo ele tenta buscar a batida perfeita do Flamengo. Difícil? Bastante. Preparação física caída, vocês podem perceber que o Flamengo cai muito no segundo tempo. Aí o Mário Monteiro dá uma entrevista para o GE.com dizendo que ele entregou o elenco com uma boa preparação física. Eu acho que o Mário Monteiro ele não tem que se meter em nada disso, nada mesmo. É o trabalho hoje, é Flamengo, São Paulo. Então no meio dessa crise interna aí, muita gente me pergunta se teve uma reunião para lavar roupa suja. Não, não teve. Não teve reunião do São Paulo, comissão técnica com o elenco. Não teve reunião do elenco, dos jogadores entre eles. Não teve nada. Nada mesmo. Muita gente me perguntou se seria à tarde não tinha como ser, porque vários jogadores já tinham ido embora, não estavam mais no CT porque a atividade foi pela manhã. Não teve nenhuma reunião para lavar roupa suja, pelo menos foi o que me relataram lá no Flamengo. Verê, o clima tá péssimo? Gente, tá péssimo, tá horrível. E outra, não vejo nenhum problema um jogador não falar com o outro. Eu mesmo, assim, em algum lugar que eu trabalhei, provavelmente eu não falava com alguém, mas a gente não deixava de trabalhar e buscar o melhor para a empresa.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o Davi Luiz não frequenta a casa de um jogador, se o Pedro não frequenta a casa de outro jogador, eles não têm que ser amigos fora do clube. Eles têm que ajudar o Flamengo a conquistar títulos. E eles tentam. A questão é, a partir do momento que esse problema no relacionamento afeta no dia a dia do Flamengo. Está afetando. Não dá para o Felipe Luiz dar uma entrevista daquela indo contra o discurso do Sampaoli. E se tivesse tudo bem, Fabrício Bruno não ia falar aquilo que ele falou após a partida contra o Cruzeiro. O que eu posso dizer para vocês é óbvio que os jogadores eles vão correr atrás da classificação na quinta-feira diante do Fluminense. Não, eles não têm problema de relacionamento com o Sampaoli. Isso tudo que está acontecendo no Flamengo acontece desde o começo da temporada, desde a época do Vitor Pereira. Então não tem nada a ver com o São Paulo. Ah, mas o São Paulo no Santos, no Atlético Mineiro, saiu odiado. No Flamengo ele não é odiado, muito pelo contrário. Os jogadores têm uma boa relação com ele, uma ótima relação com ele. O São Paulo não tem nada a ver, pelo menos por enquanto. Os jogadores estão insatisfeitos com algumas decisões dele? Sim, sim. Mas está insatisfeito? Chega lá na diretoria e pede para sair. Ah, você não gostou porque o São Paulo só deu um dia de treino e um mês de trabalho? Chega lá na diretoria e fala, estou insatisfeito. E busca um outro clube que você vai ganhar o mesmo salário, que você vai ter as mesmas condições, a mesma visibilidade, a mesma possibilidade de conquistar título. Eu duvido que você ache. Eu duvido. Ainda mais os jogadores que estão insatisfeitos. A informação que eu tenho são poucos que estão insatisfeitos por conta dessa exigência do São Paulo. Ah, mas a gente voltou de viagem, foi direto para o CT. E daí? Vocês estão falando como se vocês estivessem dormindo na rua. A estrutura que o Flamengo dá, que o Flamengo tem, qual é o problema de fazer isso? É um momento importante na temporada. E outra, vocês tiveram mais de 45 dias de férias, jogadores do Flamengo. De férias, chegou a hora de correr, de honrar a camisa do Flamengo. Eu acho que na quinta-feira, embora o Flamengo esteja vivendo essa crise toda aí nos bastidores, acho que na quinta-feira pode dar caldo e o Flamengo pode conquistar essa classificação diante do Fluminense. Lembrando que é um Fluminense que não marca gol há 4 jogos. Não vence há 4 jogos. O Cano, artilheiro, não marca gol há 5 jogos. Chegou o momento da página virar para o Flamengo, virar essa chave aí e voltar ao caminho correto, ao caminho do sucesso. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço e fui! Até o próximo vídeo.